Sejam bem-vindos a mais um programa No Escuro, um programa um tanto quanto desafiador que você já pode conferir no nosso canal online, nesse endereço que está aparecendo aí no seu vídeo, e também com exibições na TV circulando. Hoje, o desafiado aqui no Escuro com a gente, o Márcio Servino, ele que é presidente do COMAD, o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas de Araraquara, araraquarense, 41 anos. Márcio, desde já eu agradeço pela sua participação, pela sua coragem de estar nesse programa. Agora, todo mundo conhece a sua área muita gente conhece a área de atividade que você está nessa luta aí do COMAD no dia a dia, mas poucos sabem da sua história até você chegar ao COMAD. Como que partiu essa decisão de trabalhar com um assunto tão delicado que a gente sempre fala, que é a prevenção ao uso de drogas? Sim, primeiramente agradeço, Lucas, a oportunidade de estar nesse programa, que da primeira vez que assisti, gostei do contexto e da forma diferenciada e da abordagem que foi feita. Eu já tenho uma certa carreira construída nessa área de dependência química e de política sobre drogas, e que com certeza vou poder fazer uma contextualização de como que foi essa história de chegar até isso. Pode começar. A gente costuma dizer que para muita coisa, né? Você chegou pelo amor ou pela dor. Como que foi a sua questão de trabalhar com isso? A minha foi do ponto de vista de mercado de trabalho, realmente. Eu sou formado em educação física, sou professor. Quando me formei em 2008, eu me lembro que no primeiro dia de aula, o professor fez uma pesquisa de mercado, onde cada profissional iria trabalhar. Nós éramos 120 alunos na sala. E 50% dos alunos iam trabalhar com futebol, 30% iam trabalhar com academia e os outros 10% ficavam em meio a algumas atividades fazendo fisioterapia. E eu enxerguei que não haveria mercado para tanta gente, como não há. Eu já tinha um desejo assim de fazer algo diferente. Foi quando eu enxerguei a dependência química, a recuperação de dependentes químicos como uma oportunidade de trabalho. Fui visitar uma comunidade terapêutica de um amigo aqui de Araraquara, onde fiz uma proposta de trabalho de recuperar, no início, alcoolistas. Mas, em meio à proposta, deu de fazer um trabalho para todos os dependentes químicos, de cocaína, crack, e praticamente eu vi ali um mercado. Fiquei 4 anos nessa comunidade e de lá para cá muitas ações foram realizadas. Quando, num determinado momento da minha carreira, eu desisti, porque eu acabei me deparando com alguns casos reais na minha área, de crianças utilizando crack, principalmente. Uma história de um garoto de 9 anos, rapidamente, que ele usava maconha, cocaína, crack e bebida alcoólica. Só que ele não sabia o que era um shopping center. Então, um tipo de história que me marcou e que mexeu com o meu ego profissional, e eu decidi fazer uma mudança radical, que eu não poderia trabalhar na prevenção, no atendimento. Eu precisaria mudar o meu foco, fazer com que crianças não chegassem naquele estado. Foi quando, em 2008, eu fiz uma decisão e parti para a parte de política pública, onde estou até hoje. Fui me capacitar, fiz mais 2 faculdades, hoje estou na 3ª. E para o quê? Para trabalhar com prevenção universal de drogas. É que é muito fácil você chegar até o problema em si e não contextualizar o início, né, que envolve toda uma questão social. Agora você, na infância, na juventude, você tinha essa atenção especial para esse tema também ou não? Não, eu nasci em Araraquara, morei na região do Santana, um bairro que, se considerarmos há 30 anos atrás, aqui em Araraquara, era um dos bairros mais problemáticos. Tive muitos amigos usuários. Eu tenho uma situação que eu coloco que 50% dos meus amigos ou estão presos na penitenciária ou estão no cemitério, porque se perderam em meio ao uso de drogas e tráfico. Felizmente eu venho de uma família bastante estruturada, positivamente, na qual os meus pais sempre me deram a oportunidade de estudar. E eu, obviamente, que venho de uma situação não vulnerável, mas socioeconômica que nós vivíamos, e não tenho vergonha de dizer, de pobreza, que minha mãe era faxineira no hospital, meu pai vivia da música e não tinha um rendimento tanto quanto específico, fez com que eu tivesse no estudo um foco específico. Então, mesmo convivendo num ambiente com fatores de risco,
não fez que eu usasse drogas. Você nunca teve nenhum tipo de contato com nenhuma droga ilícita? Bebida ilícita, não. Tive contato, tive vários contatos, porque, infelizmente, há aquela pré-julgamento que todos que moram num bairro periférico é usuário, né? Fica rotulado. Fica né? rotulado. Então, muitas oportunidades, algumas pessoas... Você estava sentado na Praça do Santana, onde eu gosto muito de voltar, às vezes ficar fazendo um retorno, pessoas paravam de carro e falavam, busca maconha para mim lá embaixo. Eu falei, não, eu não faço isso, eu não mexo com isso. Então, porque você estava na praça, porque você morava no Santana, você era tido como um usuário, um possível traficante. Vivi muitas experiências como essa, entendeu? Mas sempre teve a questão de fazer uma análise. Então, não quer dizer porque na minha infância eu tive essa vivência que eu parti para o lado de fazer prevenção. Eu sempre tive a expectativa de ser professor de educação física. Era seu sonho, né? Era meu sonho. Ficou guardado durante muito tempo na gaveta. Eu me casei muito prematuramente e tive cedo filhos. Eu com 23 anos tinha 2 filhos praticamente. E o que fez com que eu abrisse mão de várias coisas. Fui fazer faculdade com 31, de modo que eu fui fazer muito curso técnico. Antes a fim de se capacitar e tudo mais, o que acaba sendo normal também, né? O ideal não é nem capacitar, era sobreviver, porque o mercado de trabalho exigia. Então eu sou formado em técnico em logística, técnico em meio ambiente, técnico em segurança, tem tudo que você imaginar de Senai, Senac, industrial, eu fiz, torneiro mecânico, AutoCAD, porque o mercado necessitava de profissionais nessa mão de obra. Hoje já é o ensino superior, praticamente. Sim. E aí, assim que eu me separei, em 2003, antes de pensar em qualquer crise depressiva ou curtir balada, eu fui fazer inscrição numa universidade e no ano seguinte eu já estava cursando educação física, que é aquele sonho, como você disse bem, guardado na gaveta, que eu peguei no momento certo e eu digo que 2003 para cá eu não parei mais de estudar. Você sabe que alguns convidados que estiveram aí na sua cadeira falaram também dessas questões amorosas, mas elas prolongaram. Você foi o primeiro que disse que para curar essa, não diria dor, mas essa etapa é se especializar, fazer uma faculdade. Interessante isso daí. Ainda mais para você que já tinha uma visão do que fazer e depois continuar fazendo aquilo que era o seu sonho, né? Olha, eu falo que eu amarrei um bode assim de alguns meses. Aí comecei a ler alguns livros de autoajuda, uma coisa bem engraçada. E eu peguei um livro do Chiniachik, Segredo é Ser Feliz. E comecei a ler aquele livro e tal, porque me recomendaram que era um momento interessante. Quando eu cheguei num capítulo que ele dizia que estava no 5º casamento, eu falei, pô, se esse cara não consegue acertar a felicidade dele, vai acertar a minha? É muito relativo, muito né? relativo. Fechei o livro. Agora, tem gente que, não te interrompendo, tem gente que você falou que nunca usou drogas. Tem gente que assiste e vê você falando de matrimônio, podem associar alguma coisa do tipo, mas... Lucas, eu digo que é um vício. 80% das pessoas que não conhecem o Márcio Servino acham que ele é um dependente químico. Mas tem essa história. As pessoas, muitos pensam, deve ser um ex-usuário que passou por alguma coisa e agora quer dar o seu... É diferente, então, É bem diferente quando você... Eu nunca tive experiência, como coloquei para você, e foi o desejo de estudar. É uma especialidade hoje. Hoje eu sou aluno de pós-graduação da USP em dependência química. E lá existem centenas de profissionais de altíssimo nível, onde, assim como existem doenças específicas, a dependência química também é uma doença. Mas nessa situação eu sou muito rotulado na cidade de uma identidade que eu não possuo, mas que foi criada. É o homem das drogas. Sim. É um cara que usou e quer contar suas histórias. Infelizmente a droga que eu errei em usar foi a bebida alcoólica, e não de forma descontrolada. Agora, Márcio, comentando sobre a sua área de atuação, você disse até um ponto legal sobre a parte de você ler um livro de autoajuda e tudo mais. Agora, a droga em si, nesse contexto, ela não escolhe uma pessoa. Na verdade, ela abrange qualquer tipo de classe econômica, social. É engano, principalmente na infância, os pais acharem que com uma conversa apenas, ou uma estrutura familiar, um poder aquisitivo, ele deixa o seu filho imune ao uso de drogas. É errado pensar dessa maneira? Nos dias de hoje, creio que sim. Infelizmente. O diálogo, com certeza, é uma ferramenta importante. Mas o aprimoramento das informações, desses pais não viver com uma mentalidade do passado, principalmente, isso se faz necessário. Eu pondero um ponto importante nisso que você falou, a questão daquele método moral também que não funciona mais. É importante que se busque cada vez mais ferramentas, e principalmente o conhecimento, a literatura como informação, para poder se falar um determinado problema. Porque parece até que o fator proibido ele acaba sendo mais, popularmente falando, mais gostoso. Parece que ele é mais, por quê, né, esse fator da proibição? Parece que instiga a pessoa a buscar algo que é diferente, né? Sim, sim.
Quando a gente entra nessa linha técnica dos principais fatores de utilização de drogas, a gente coloca 3 fatores preponderantes. O primeiro, que é o desejo, a pessoa que quer utilizar. A segunda, a gente coloca como porque ela existe no mercado. E a terceira, a curiosidade, que existe em todo ser humano. Todos nós, no nosso cerne, temos a questão da curiosidade. E quando você parte de um grupo de risco, como adolescentes, por exemplo, essa curiosidade é muito mais aguçada. Por quê? Hoje você tem acesso a tudo. Nesse mundo instantâneo, com a internet que nós temos, onde as informações correm mais rápido. Muito rápido. Muito rápido. Eu corro o risco de falar numa palestra que eu ministro algo e o garoto está ali conferindo no celular dele o que eu estou falando. Então é uma situação na qual, se o pai não se preparar, não se empoderar desse diálogo, não é tipo aquele papo de sexualidade que tinha na década de 80, que foi algo importante. Falar sobre drogas requer muito mais cuidado, porque você pode estar falando uma coisa que já está ultrapassada ou que não condiz com a realidade. Tá, ok, esse daqui é o Márcio Sevino, presidente do COMAD, o Conselho de Políticas Municipais, né, sobre drogas de Araraquara. Mudou a nomenclatura, né? Isso, a política sobre drogas ela foi criada em 2001 e a partir de 2005 ela teve uma mudança nacional. Sim. Que houve uma mudança na preconização, né, e principalmente no título. Começou como COMEM, foi para antidrogas e agora definiu-se como de políticas sobre drogas. Legal, e na sequência a gente vai saber um pouco mais da opinião, o lado mais pessoal do Márcio Sevino, falando sobre esta questão da prevenção ao uso de drogas, principalmente na nossa sociedade aqui em Araraquara. Não saia daí. Confira essas ofertas da Loja do Pintor. Tinta látex branco exterior interior R$ 32,00. Esmalte automotivo metálica R$ 64,00. Loja do Pintor, a número 1 em tintas automotivas. Ligue 3322-6200. Expressa 540 no centro de Araraquara. De volta com o programa No Escuro, hoje recebendo o Márcio Sevino, ele que é presidente do COMAD, atua aqui em Araraquara e na região com a prevenção ao uso de drogas. O Márcio, na pré-pauta, a gente sempre pergunta o que o convidado gostaria de tomar. Ele sugeriu água, né? Nada mais justo para um cara abstêmio. Agora, falando de bebida, muita hipocrisia da sociedade, de uma maneira geral, a questão do álcool que você fala, né? Você vê um litro de aguardente custando R$ 4, R$ 5 reais. A gente vê uma cidade infestada de moradores de rua com um problema sério com o álcool, onde qualquer moeda eles conseguem um acesso ao álcool que é muito mais barato, né, do que uma droga ilícita, muito mais barato do que uma maconha ou uma cocaína, que é legal, mas o álcool ele é legal e tão perigoso como. Como que é trabalhar com essa hipocrisia da sociedade, Márcio? Muito difícil, principalmente quando nós temos números que comprovam que 79% da população brasileira já consumiu bebida alcoólica e que, juntamente com o cigarro, são as drogas que mais matam. Para quem está nos assistindo e possa pensar, não, mas o crack, a cocaína são muito piores. Pode até ser, mas do ponto de vista neurológico, o álcool ele causa problemas absurdos nos organismos da pessoa. E quando você coloca essa situação muito bem dita, por sinal, quanto a essa forma de livre utilização, onde infelizmente as leis de controle não funcionam e menores têm acesso a esse tipo de droga, fica muito difícil fazer uma política de conscientização de um tipo de droga que culturalmente está instalado em boa parte das famílias brasileiras. Ou seja, em tudo que se faz hoje há a presença do álcool. E quando eu questiono um adolescente, principalmente, do porquê de ter a bebida, eles não têm resposta. Por que num batizado, uma festa de batizado de uma criança de meses, tem que ter bebida alcoólica? Por que no aniversário de 1 ano? Por que para tudo que hoje os seres humanos fazem para se sociabilizar, o álcool tem que estar necessário? É um tipo de reflexão que se faz necessário para que mudanças de conceitos sejam implantadas aonde? Na nossa sociedade e principalmente nas famílias. Mas esse conceito ele tá explícito em vários lugares. Por exemplo, se você for falar de mulher bonita, de praia, de Sim. calor, está associado à cerveja. Não vou nem entrar numa questão que daria uma baita polêmica, mas na questão religiosa, Sim. onde se diz que o corpo é representado pelo pão e o sangue é representado pelo vinho. Ou seja, de qualquer maneira, o álcool ele está relacionado. E você afirma realmente que é a porta de entrada
para outros tipos de droga, né, Márcio? Na prática mesmo, são esses os relatos? Às vezes um dependente que você trabalha que já está com crack, já está passando dos limites da cocaína, ele sempre relata que ele começou com o álcool? Lucas, em 4 anos dentro de uma comunidade terapêutica, como professor de educação física, eu tive exatamente 1.994 alunos. Quase atingi a meta o número de 2.000 alunos. 99% de todos que eu atendi até hoje começaram com bebida alcoólica. Aqueles que, quando chegaram no sistema de tratamento, usuários de cocaína, crack e outras drogas, todos começaram com bebida alcoólica e que hoje são poliusuários. Eles não conseguem abandonar o álcool. O álcool, com certeza, é a porta de entrada. Boa parte, ou senão eu posso afirmar 100% dos possíveis dependentes químicos começaram de forma social, esse termo também que é um absurdo utilizá-lo, o consumo de bebida alcoólica, que posteriormente teve um descontrole e deu precedentes, porque o álcool é o momento que ele estagna o seu efeito no cérebro. E automaticamente você precisa aumentar suas doses e buscar outras drogas. Agora, puxando dessa estatística que você disse sobre o álcool, puxando para outras drogas, eu já posso imaginar a sua resposta em relação à liberação ou não liberação da maconha, que agora está mais em evidência ainda se discutindo. A sua resposta ainda é ou não? Sim. Sim, o sim para o não ou não? Desculpe. Sou totalmente contra essa proposta de legalização e descriminalização. O nosso país, infelizmente, ele não tem políticas específicas para esse tipo de proposta. Eu acho que nós estamos muito atrasados nesse tipo de proposta ou situação que possa acontecer se comparado com outros países, que mesmo países mais avançados estão revendo seus conceitos. Eu acho que é de uma certa forma uma hipocrisia querer legalizar uma droga como a maconha, que causam uma série de problemas neurológicos. Eu poderia pontuar N situações que a maconha pode causar, e não deixando de pautar que existe uma construção econômica muito grande por trás disso, do que seria essa possível legalização no nosso país. Fugiria do controle num país com 200 milhões de habitantes? Aqui é um continente. É que a gente vê o Uruguai no pé do Brasil, que conseguiu, de certa forma, apesar de que a população, a maioria, não foi a favor, mas conseguiram legalizar de uma maneira até que ordeira, digamos assim. Favor ou contra, eles conseguiram fazer com que fosse algo relativamente organizado. No Brasil isso não seria possível? Agora eu vou mais além. Se por acaso fosse possível, você acha que mesmo sendo uma fatia menor ainda do ser humano ter esse livre-arbítrio de procurar alguma coisa, você acha que mesmo assim traria resultados ruins para a sociedade? Olha, partindo do exemplo do Uruguai, primeiramente, o Uruguai, eu acredito que o Uruguai nos próximos anos será um dos maiores produtores de maconha do mundo. Por quê? Ele pode não ter espaço demográfico, mas ele tem uma região de demanda muito alta. Ele tem consumidores no Brasil, na Argentina. Se você olhar o mapa, todos os países que circundam o Uruguai serão o quê? Consumidores. Ele vai vender, ele vai produzir e vai estar usando os consumidores. E eu acho que é necessário um tempo ainda para que eles façam uma avaliação quanto a isso. Quando você fala do consumo, é muito difícil. Eu não consigo acreditar que esse traficante que hoje vende droga, ele vai terminar. Do ponto de vista técnico, para quem está nos assistindo entender, que vão haver laboratórios, lugares específicos, onde o usuário, com sua receita, irá comprar uma porção específica para usar durante um mês. Sim. Eu não consigo, em sã consciência, acreditar que num país como o nosso, onde a corrupção prevalece, que pessoas vão poder fazer isso de forma correta. Eu vejo a legalização, de um ponto de vista, como você me deu o direito de poder falar, é de poder dar direito para determinados artistas e algumas autoridades poderem fumar a sua maconha sem serem recriminados pela polícia e pela justiça. Mas será que a sociedade, quem tem dinheiro, quem é artista, ele ainda está na vibe da maconha, Márcio? Boa parte sim. Ainda? Ainda. Apesar de ter um aumento da cocaína muito grande no nosso país, o Brasil hoje é o segundo maior consumidor de cocaína do mundo. Porque parece que já está, não sei se eu estou errado, mas parece que já está cafona o uso da erva, agora está tudo muito sintético. Uma coisa que eu acho importante pontuar, quando eu falo não para a legalização, não é para essa geração que está usando agora não, Lucas, é para que está vindo. Essa geração de usuários, eu tenho centenas de amigos, médicos, professores, engenheiros, pessoas graduadas que fumam maconha, vão para o sítio dele, fazem uma reunião e vão fumar maconha o dia inteiro. Esse cara, eu nem entro em debate, e eles também sabem da minha linha. Eu até respeito. O que me preocupa é essa geração na qual essas situações de algumas mídias, um tanto quanto, como que eu posso colocá-la?
incrédulas estão fazendo uma mídia pesada para construir, não para construir, para definir a opinião desses jovens. Hoje você vê uma mídia massacrante dizendo que tem que legalizar. E o adolescente, muitos jovens se vêem na situação de falar que tem que legalizar porque a maconha é uma planta, é da natureza e foi Deus que fez. É complicado, mas falando disso também se usa muito no fator proibição. Aí entra a minha opinião. Por exemplo, eu sou a favor da liberação dessa importação do medicamento que utiliza a substância, né, o canabidiol, para que se faça um tratamento que já é comprovado, que ajuda neurologicamente pessoas com certos tipos de deficiência, né? Isso daí você é contra ou você é a favor desse estudo da medicina? Infelizmente ainda o Brasil está atrasado nesses estudos. Apesar de termos aqui em Ribeirão Preto, vizinho de Araraquara, um trabalho importante sendo desenvolvido, com bons resultados, e eu acredito que é necessário olhar com um pouco mais à frente, aguardar outros resultados. Para quem talvez não entenda, né, do termo canabidiol que você colocou, a maconha possui centenas de canabinoides, entre ele o canabidiol, que é utilizado para esse tipo de tratamento, que tem dado resultado em alguns países da Europa e do continente americano. Mas o que acontece? Eles estão, Lucas, 25 anos à nossa frente de pesquisas. O Brasil ainda está gatinhando nesse tipo de pesquisa. Então não se pode prematuramente fazer um julgamento e principalmente dar um veredito quanto a isso. Eu acho que é necessário se aprofundar nas pesquisas. Hoje ainda não tenho uma opinião. Estou lendo, tenho acompanhado revistas, tudo que sai de estudos, mas ainda estou numa construção de uma opinião quanto a isso, apesar de ouvir grandes profissionais como Laranjeiras, Dr. Carline, mas que ainda construam uma opinião quanto a isso. Muito vasto. Márcio, nosso programa chegou ao final. A gente ficaria aqui horas debatendo um assunto, até porque não pelo que já ocorreu, mas infelizmente, né, ou felizmente, por essa mutação que o tema sempre traz. Agradeço mais uma vez a sua presença. Vi que você trouxe uma lembrança aqui, queria que você pegasse aqui, na verdade. É uma camiseta do Comad a respeito? Não, essa aqui é um movimento que nós temos em Araraquara. Foi uma ONG. Ah, Legal é Prevenir. Legal é Prevenir. Foi fundada por mim e mais um grupo de amigos, de profissionais aqui de Araraquara, onde nós temos esse movimento hoje municipal, que é chamado Drogas Legal é Prevenir, onde nós realizamos uma série de ações no município, entre uma delas a corrente da prevenção, onde nós fazemos abordagens em lugares públicos de grandes aglomerações e abordamos com materiais. Respondendo à questão da água que você me colocou, do porquê dela, eu, como professor, primeiramente me hidrato diariamente muito quanto a isso, e eu acho que é um líquido que tem que se fazer parte todos os dias do nosso cotidiano, porque é algo natural, puro, isento de qualquer toxina, e é algo que faz bem. Saúde para você então, Márcio. A gente agradece a sua participação mais uma vez. Esse foi o programa No Escuro. Márcio Sevino, presidente do Comad, respondeu a todas as questões e você pode ser o próximo. Quem sabe você não está aqui sentado nessa cadeira no escuro. A gente se encontra por aí.